Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro, e está começando mais uma mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. No programa de hoje, nós vamos conhecer duas importantes iniciativas para a cidade. O projeto Ciência que Fazemos e também o curso de capacitação de voluntários para o Canil Municipal, que começa hoje. Vou apresentar agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Zé Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, que o dia hoje seja bom, principalmente em São Francisco de Assis aí. Ajude aí que os vira-lata possam ser adotados aos montes, né? E que as pessoas possam entender mais de ciência, né, Guilherme? Bem-vindo todos eles aqui. Minha amiga Neuza. Bom dia, querido. Prazer imenso nessa segunda nublada. E outra debatedora, Neuza Bernardes, um prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, querida. Que bom que você está aqui com a gente hoje, Luciane. Bom dia, Zé Lu. Bom dia, nossos convidados. Você em casa, bom dia. Vamos começar, né, nossa semana arregaçando as mangas e providenciando solução para problema sério, que é o abandono de animais, né? Isso é uma coisa muito, a judiação faz isso, né? E também aproximar o jovem, né, da solução para as suas escolhas profissionais, não é? Dois assuntos que realmente hoje são muito importantes. Vamos prestar atenção, porque acaba sendo o problema que você está enfrentando, né? Você quer sair de férias, não sabe o que faz com o seu cachorro? Joga fora, não. Joga fora, não. É judiação fazer isso, né? E acontece crime, muito, né, menina? Olha que coisa, que falta de caridade. Abandonar animal é crime. Não é? É crime também, né? É crime. Olha, vocês vão ficar sabendo coisa interessante aqui hoje. Um bom dia para todos, que a semana seja bem paz. E vou apresentar agora também nossos convidados. Miriam Neder, gerente do Departamento de Controle Animal. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada. Bom dia e muito obrigada pelo convite. Essa divulgação aí, vocês estão sempre, né, dando uma força para a gente, isso é muito importante. É sempre um prazer recebê-la aqui. Obrigada. E também Guilherme Lopes, vice-coordenador do projeto Ciência que Fazemos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, né? Vocês estão sempre, né, ajudando muito nessa divulgação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades que a universidade tem de interagir melhor com a sociedade, apresentando um pouco desse projeto. Obrigada. Hoje vai ser realizado o primeiro curso de formação de voluntários do Canil Municipal aqui em Juiz de Fora. E quem tiver interesse em aprender a trabalhar com animais pode se inscrever gratuitamente. Mas tem que se apressar, porque as inscrições se encerram daqui a pouco, ao meio-dia. Miriam, você poderia falar para a gente como que podem ser feitas essas inscrições? Está acabando daqui a pouquinho? Na verdade, a gente até já estourou, né, o nosso número de inscrições, que era de 75 pessoas. Quando eu saí lá do departamento, já estávamos com 83. Mas a gente pretende, se der aí uma lista de excedentes, fazer outro. Por que nós resolvemos fazer esse curso? É um assunto que desperta muito interesse, né? Muita ternura nas pessoas, as pessoas querem ajudar. Você vê um animal na rua abandonado, sofrendo, machucado, é uma coisa assim que mexe com o coração de muita gente. Então, muita gente quer ajudar, às vezes, não sabe como. Então, nós resolvemos fazer esse curso hoje, de capacitação. Na verdade, é mais uma conversa, né? A gente vai dividir ele em duas partes. Primeiro, vamos explicar todo o nosso trabalho e depois vamos explicar como que eles podem ajudar. A gente tem como voluntariar em vários setores. E quais são esses setores? Se a pessoa, por exemplo, quer... Às vezes a gente tem que aproveitar as habilidades, né? Tem algumas habilidades específicas. Por exemplo, no canil, a gente precisa de tosador. Precisa de voluntário de tosa, porque lá a gente sabe fazer aquela tosa prática. Mas se for para deixar o animal, né, mais bonito, não é muito com a gente. Então, no canil, a gente aceita voluntário de tosa, voluntário de adestramento, de socialização. Né? A gente não tem mão de obra especializada para isso. Aceitamos voluntários nos eventos de adoção, que é muito importante, porque a nossa equipe, né, fica ali ocupada com os animais e eles conversam com os adotantes, a gente orienta, né, conversam sobre posse responsável. Alguns animais não podem ficar dentro das grades, ou porque briga, ou porque às vezes é mais medroso, então a gente põe na guia, o voluntário fica ali com aquele animal. A gente tem voluntário, tem fotógrafos voluntários que fotografam os animais para a gente fazer campanha nas redes sociais de adoção. Voluntário nas campanhas educativas, às vezes a gente vai fazer uma blitz, vai visitar um bairro. Então, assim, tem em todo mundo que quer ser voluntário, eu tenho certeza que vai achar um lugarzinho ali que vai se encaixar. Você falou duas palavras
que a gente gostaria de entender melhor. Adestramento e socialização. É porque, às vezes, chega um animal no canil, principalmente os pitbulls, por exemplo. Não chegam bravos. Por exemplo, hoje lá eu devo ter 8 ou 9, apenas um. Mesmo assim, o tratador entra, mas como ele late, pula, a gente mesmo, no final, acaba com um certo preconceito, né? Então, eu não posso... Por exemplo, a gente não leva o pitbull para a feira de adoção. Então, adestrador, para ir lá passear com ele, trabalhando com ele, para ele ver que tem humano bom, porque muitas vezes eles são agressivos, não só os pits, né, como muitos outros cães lá, chega a vira-lata agressivo, porque eles viviam acorrentados, eram maltratados, eram espancados. Hoje de manhã mesmo eu tive uma denúncia do espancamento. Eu vou sair daqui e vou direto lá. Não é minha função, é a polícia, né? Que, então, provavelmente, vou ver se eu consigo a polícia para ir comigo. Mas, Miriam, quando a polícia pega, a gente recolhe. É crime? É crime. Maltratar animal? Maltratar é Qual crime. é a penalidade que a pessoa recebe? Branda. As penas que têm saído é de 3 meses a 1 ano. Então, é convertido em pena alternativa, né? Revertido em pena alternativa. Mas, pelo menos, tem saído as penas. As pessoas estão pagando hora de serviço comunitário, pagando multa, né? Pelo menos nós já caminhamos. Ainda são muito brandas, mas as denúncias têm surtido efeito. Não tinha, assim, uma coisa de soltar eles, a pessoa que fez mal, soltar aquele pitbull genioso lá, não? Como... eu não sei. Então, assim, muitas vezes, essa é a importância da socialização, às vezes, principalmente gato. Nós temos um gatil lá, nós temos 4 gatis grandes. Um gatil deve ter uns 20 gatos lindos, são os mais bonitos que a gente tem, mas são ariscos. Então, assim, eu estou precisando de voluntário para socializar esses gatos. Tem gente que é especialista nisso. Então, a socialização e é diferente, isso, né? O processo que você usa para socialização e para... na verdade, é mais socialização do que adestramento. É mais fazê-lo acostumar com a presença humana, né? É, para acostumar, para ele aceitar o carinho, ele ver que aquela mão humana que está ali não é uma ameaça para ele, que a gente está querendo cuidar. Mas não é tão simples assim. Ele chega lá, nós temos 2 pitbulls lá que mataram uma pessoa. No entanto, eles chegaram no canil e nunca fizeram nada com ninguém. Mas você não sabe a hora que vai fazer, né? Oi? Você não sabe qual a situação que vai desencadear essa agressividade. Eles já passeiam, um já foi até doado. Eles passeiam com todo mundo. Não acredito, a pessoa parece que batia neles. Tá. Então, uma hora ele revidou. Eles revidaram um casal. Mas, assim, eles nunca deram um problema pra gente no canil. Depois, quando chega, eles ficam meio acuados. Mas depois que ele sabe que aquele tratador que entrou ali vai só lavar a baia dele, vai colocar a comida para ele começa a aceitar que a gente põe a mão, que a gente brinque. Excelente. Ele vai aceitando aos poucos. E a criança, como é que ela lida com o animal? Melhor do que o adulto? Tem mais facilidade de se comunicar? Como eu disse, ela não tem nem medo nem preconceito, nem até perigoso. Se for um animal agressivo, porque ela vai abraçando, ela vai beijando. Eu vejo isso, que a criança não tem medo, né? Ela se aproxima mesmo, né? Quando a gente tem que tomar cuidado, porque essa daí, né, pode te estranhar, que não sei o quê. Pela criança, ela vai direto nele. Sim, eu estava até comentando com vocês ali, a gente tem alguns cuidados para doar os animais que são mais agressivos. Ou os que às vezes nem são agressivos, mas pulam muito para brincar, machuca. Então, tipo assim, a gente não doa um animal desse tipo para uma casa que tem criança, para uma casa que não tenha muro. Então, a gente tem a entrevista que a gente faz para o candidato adotante, seja de cavalo, de cachorro ou de gato, porque nós temos cavalos também para doar. Parece que o Guilherme estava com uma pergunta encadeada ali, né? É que você está chamando a atenção de um aspecto muito importante, que é entender que esses animais não são objetos, né? Que uma vez, né, que a família se responsabilize, ela tem que levar aquilo adiante. Aí eu fico pensando, né, que muitas das vezes as pessoas acabam abandonando porque entendem que o espaço não é adequado, né? Mas acho que é mesmo um apartamento com os cuidados adequados, a pessoa pode cuidar. Como é que é isso? Pode sim. Tem muita gente que às vezes... Primeiro que abandonar é crime, isso aí isso não deve passar pela cabeça de ninguém. Não é uma alternativa. Não é uma alternativa, mas infelizmente as pessoas abandonam, porque vai viajar, porque está doente, porque mordeu o filho. Isso acontece muito. Agora, quanto à questão do apartamento, eu mesmo tenho aqui no meu apartamento uma cadela de porte médio que eu resgatei na rua adulta e fico fora o dia todo. E ela vive bem. Eu chego à noite, eu dou uma voltinha com ela.
Aí as pessoas falam muito assim, eu queria muito adotá-la no canil, mas eu moro num apartamento, o cachorro vai ficar num espaço pequeno. O que a gente tenta mostrar para a pessoa? O espaço deles no canil é 10 metros quadrados, que ele divide com mais 6, 7, 8 cães. Entendi. Então, assim, o que a gente faz lá no canil é tentar melhorar um pouquinho a vidinha deles. Porque canil, abrigo, não é lugar para cachorro. Só que, infelizmente, o abandono existe, a gente tem que acolhê-los em algum lugar até que a gente consiga arrumar uma família para eles. Só que também não é a nossa realidade. Nós temos cerca de 500 cães lá, tem cachorro que está lá há 5, 6 anos. Então, assim, a gente luta muito, faz muito evento de adoção, muita campanha, mas a quantidade de adotante ainda não é suficiente para sanar a quantidade de abandono. E como fica essa adaptação? Porque o animal, quando ele chega, ele vai delimitar o terreno. Se é macho, ele vai sair fazendo xixi pela casa inteira. Não, ele já vai castrado. Nós não doamos animais sem castrar. Ele só vai sem castrar se ele não tiver 6 meses. Mas aí ele já sai no termo de adoção, a gente escreve, tipo assim, ele completa 6 meses em outubro, castração para outubro de 2018. Aí, uns 10 dias antes, nós vamos ligar e agendar a castração. Não, mas espera aí. E isso, como é que faz? A castração modifica as necessidades dele, não? Ele para de marcar território. Um macho, sim. por exemplo, né? Que o senhor falou que ele chega urinando nos lugares. Isso realmente acontece com um animal que não é castrado. O castrado já não vai ter esse problema. Sim. Né? Não é imediato. Ele fica com os hormônios masculinos um tempo ainda. E o que as pessoas têm que entender é que a castração é um bem para o animal. Ela previne vários tipos de câncer, tanto no macho quanto na fêmea. Olha. Ela previne fuga, briga, né? Porque um macho não castrado, se eles passam uma cadela na rua, no cio, por exemplo, tem cachorro que pula um muro alto. Sim, eu tenho uma vizinha assim, lá que perdeu o cachorro, foi atropelado. Nas fêmeas, do outro lado. Isso é muito perigoso. Nas fêmeas a gente previne câncer de útero, piometra. Então, assim, um animal só tem a ganhar com a castração. Não é... As pessoas... Zona rural, por exemplo, as pessoas resistem muito em castrar macho. Acham que para o animal é ruim. E não é. Na verdade, se você ama o seu cachorro, o seu gato, primeiro conselho que eu te dou, castre ele. Você vai evitar muitos problemas para você e para ele. Nós vamos no primeiro intervalo do nosso programa de hoje e voltamos já. Voltamos com a mesa de debates. Miriam, gostaria de perguntar sobre a adoção. Como que as pessoas podem adotar um animal do canil municipal? O canil ele abre para adoção de segunda a sexta, de 9 às 10h30 e de 13 às 15h30. A gente sabe que é um horário ruim, né? Mas a gente tem que lavar o canil 2 vezes por dia. Então a gente lava, abre, fecha, lava de novo, abre de novo. Mas caso a pessoa não possa ir nesses horários, a gente recebe ela num outro horário. Nós temos outros canais, que é o Disque Adoção. Não é que a gente doa o animal por telefone, não é isso não, mas é para a pessoa poder começar a conversar. Quem não pode ir lá, que é o 3225-9933. É um telefone exclusivo, só para falar de adoção. Temos as páginas em redes sociais, o Canil Municipal Adote um Amigo no Facebook, que inclusive tem uma entrevista virtual. Você pode ali responder todas as perguntas, que é a mesma que a gente faz no Canil, e falar o tipo de animal que você quer. A gente entra em contato, conversa, chegar à conclusão, né, que é um bom adotante, a gente manda as fotos, depois a pessoa vai no canil, ou a gente vai na casa dela levar o cachorro. Certo. A gente sempre dá um jeitinho para essa entrega, para facilitar quem não pode ir. A gente tenta usar o bom senso e para poder atender todo mundo. Nós estamos falando aí, né, Zé Luiz, das mutilações que fazem com os animais, né? Cortar a orelha, cortar rabo. Hoje nada disso pode mais. Cortar a corda vocal para não incomodar. Não existe... Não, já acabou isso, né? Nada disso pode mais. E existe uma devolução desse que você doou, a pessoa foi lá, pegou e depois devolve? Sim, pouco, mas tem. A gente calcula e quais que são entre as 2% causas? e 3%. Às vezes cachorro bagunceiro. Porque o que acontece? Ali na baia, a gente não sabe se eles tragam um móvel. Lá não tem móvel. O que ele tem lá dentro é de alvenaria. Então, assim, que é coxo, o coxo de água que é de plástico, tem uns que rói tudo. Ah, é? Mas a gente não tem como saber. O comportamento do animal muda muito. Às vezes tem animal que no canil é bravo, avança, chega em casa,
ele é extremamente manso. Tem animal que é manso no canil, chega na casa, ele fica um pouco mais agressivo. É igual ao ser humano? Eu acho que é melhor. Eu acho bem melhor de conviver, Pelo de menos ensinar, ele de só resolver reage, os né? problemas. É verdade. Na maioria das vezes ele só Só reage ao que ele reage. está recebendo. É solidário com o dono, Então né? é mais fácil, mas devolve às vezes porque o cachorro fez bagunça ou porque ele já tem um outro que tentou adaptação e não conseguiu, um não aceitou o outro. Então a gente tenta assim, a pessoa, eu tenho um macho castrado. A gente orienta a pessoa a adotar uma fêmea, porque não vão brigar, dificilmente vão brigar. Já 2 machos, mesmo sendo castrado, pode ser que se tornem os melhores amigos, mas pode ser que um também rejeite o outro. Então, assim, a maior causa de adoção é isso. Ou o cachorro que estraga tudo dentro de casa, de devolução. Ou o cachorro que não combina, às vezes, com o animal que já tem na casa. Se eu encontrar um cachorro na rua precisando de assistência, né, abandonado e tal, eu faço o quê? Eu ligo para você? Para o canil. É 3690-3591. A gente não recolhe mais, não existe mais a carrocinha de sair recolhendo animal pela rua. A gente só recolhe os que estão precisando de atendimento. Atropelado, doente, ou que está sendo, né, tá com a Existiu com a uma vida lenda ameaçada. com esse negócio, no tempo de garoto, a gente, né, a história do Lady Vagabundo, o filme da Disney, tem o cachorro correndo, porque vem o homem sempre. E existia uma lenda, né, que a gente ficava desesperado, eles levavam na carrocinha para fazer sabão. É verdade. Aonde que tem essa lenda, onde que tem verdade, onde é fake news? Sabão, eu acho que nunca fizeram, não. Mas que os canis no país todo, até bem poucos anos atrás, eram assim, a gente ainda tem cidades que a gente, né, escuta notícias ruins, mas controlava, geralmente, nos canis, controlava a população com eutanásia. E eu vou dar um exemplo pelo canil de Juiz de Fora. A gente tem atendimento veterinário de 2013 para cá, que a gente tem convênio com clínica. Tá. O 2014 para atender o animal. Então a gente pegou um animal atropelado, por exemplo, tá com fratura exposta. A gente pode mandar para a clínica, ele vai fazer cirurgia ortopédica. Hoje a gente conta com esse convênio. Alguns anos atrás não tinha. O que o veterinário do canil ia fazer com um animal com fratura exposta, sem medicamento, sem clínica para operar? Então, muitas vezes, esses veterinários vão até mal vistos. Mas o que restava para ele sem ser eutanásia? Ele ia deixar um animal com uma perna fraturada ali dentro de uma baia até morrer? Então, assim, isso, o sabão, a história do sabão, eu não sei se é verdade, não. Mas isso, o resto é. que a Isso gente havia ouvia, até né? também na época da guerra, né? Que os judeus diz que virava sabão também quando chegou um navio. Aí o pessoal foi lá, vovô, estava tudo em sabão lá. Tem muita piada, mas tem muita coisa real, né? E pior do que eu acho, pior antigamente, né? Tem uns anos atrás, pior do que fazer eutanásia era mandar os animais de cobaia para a universidade. Saía caminhão cheio daqui para a Universidade de Viçosa. Então, assim, eu acho muito pior. Se eu fosse cachorro, eu ia preferir morrer do que ser cobaia. Hoje não, a gente sabe que tem ética. Tem um protocolo. Né? As faculdades, né? Eu sei que a gente tem uma parceria com a UF e, assim, o respeito pelos animais, os cachorros nem vão na clínica, né, para fazer algum procedimento, mas eles fazem, às vezes, aulas, coisas no canil. É um respeito, uma ética, tudo com muito cuidado, não tem nada de ficar aplicando coisa, nada disso mais. Hoje, o que eles fazem com o animal, né, pelo menos no convênio que a gente tem, é fazer uma cirurgia que o animal está precisando. Então, assim, eu acho que, graças a Deus, esses tempos ruins estão ficando para trás O mesmo. que você vai fazer de evento interessante agora nessa... Bom, hoje a gente tem a formação de voluntários, né? Depois da sequência. Sábado, nós vamos ter um evento muito bacana, que é um evento de adoção, mas em forma de desfile de moda. É o Canil Fashion Day, o primeiro Canil Fashion Day. Eles vão desfilar com passarela, não sei se vai dar certo esse desfile na passarela. Tem que combinar mas direitinho. vão desfilar 10 modelos de uma agência, com 10 cães do canil vestidos. A Os faculdade Estácio modelos de Sá. e os cachorros também? Sim, as meninas vão de calça jeans, uma baby look preta, porque quem tem que brilhar são eles. Elas já são lindas de natureza, né? E nós vamos desfilar em frente ao Central. O evento vai ser entre 11 e 13 horas. Aqui Aí nesse dia? meio aí vai ter o desfile. Próximo sábado, agora dia 22. Sábado, Em frente ao vamos Central. brisar lá, porque a gente faz uma caminhada até lá. Hein? E pode levar os companheiros?
Para Pode, assistir o desfile? pode. Para Eles ver vão ter se roupinhas, né? Vão desfilar com roupinha Se eles se feita pela identificam, né, Faculdade com- de Moda da Estácio. Esse evento é uma parceria do Canil Municipal, né, do Departamento de Controle Animal, com o ITEC, que é uma escola que forma auxiliares de veterinário. E que nessa escola, por exemplo, nós temos muitos voluntários. A federal tem alguma participação? Nesse a veterinária, eventos, não, a veterinária com nós vocês. temos um convênio com eles, muito bacana, né? Eu estava até conversando Isso, com tava ele, explicando. que é um convênio que está nos ajudando muito nesses tempos difíceis, porque a falta de dinheiro, Sim. a gente está tendo que E hoje trabalhar tá na Como moda, é que pet isso shop se hoje resolve? É moda, né? Pet shop Moda. hoje é um É, grande hoje negócio. tem muita- Como né? é que se É resolve verdade. essa questão da verba? Porque hoje corta tudo, o Museu Nacional acabou assim Infelizmente. rapidamente. e no nosso caso, é pior, assim, não é que é pior, mas se falta verba, um É a cachorro primeira pode que morrer. corte. Não. Mas assim, então o que acontece? Às vezes faltou verba para capina. Tudo bem, a rua vai ficar sem capinar. É ruim, é péssimo. Mas se faltar a verba para o animal, ele vai morrer sofrendo. Então, assim, a gente, estamos lutando muito, por enquanto, graças a Deus, né? Temos a parceria da UF, a gente está conseguindo mantê-los com muita dignidade. Você aceita doadores de alimentos, dessas coisas para o canil ou É não é ração, necessário? graças a Deus, hoje também a prefeitura mantém e mantém bem, com uma ração de uma qualidade melhor. A ração melhorou muito de qualidade nos últimos 2 anos. Hoje a gente consegue dar para os filhotes de gato, por exemplo, a gente tem uma ração premium. Para os cães, que era uma ração de qualidade baixa, hoje é uma ração média, com 21, 22% de proteína. Então, isso a prefeitura mantém. O que a gente aceita de doação? Brinquedo, porque agora lá tem um parcão e eles saem para passear. A gente não consegue todo mundo passear todo dia, Tá. porque são 79 baias. Uhum. Mas a gente passeia com de 8 a 10 baias por dia. Então, assim, esses cães saem para passear, então tem aquele cercado lá e eles gostam de brincar com as coisas. Se bem que o único brinquedo que aguenta muito eles é a garrafa PET, porque o resto, ou os de corda, o resto eles destroem tudo. Que interessante. É. Então a gente aceita doação de brinquedo, cobertor que a gente usa nos gatinhos e nos filhotes. Nas baias dos adultos também não adianta pôr, porque eles picam tudo, faz cabo de guerra. Olha. E a doação principalmente de tempo do voluntário, né? Então, existe, por exemplo, uma categoria do voluntário que passeia com eles? Pode passear? Hoje, nós vamos até nesse curso falar sobre isso, a recreação dentro do parcão do canil. Aham. Porque o passeio é feito assim, nós construímos corredores que levam todas as baias ao parcão. Só que a gente só pode soltar uma baia de cada vez. Porque se soltar os vizinhos, eles podem se estranhar e brigar. Eles têm diferença? Um com o outro? É. Ah, tem. Cheirou, não gostou do cheiro, pronto. Mas a gente não solta junto, solta uma baia de cada Aí vez. vocês já conhecem. Ah, já. É quando chega, Existe uma psicologia animal que vocês tratam? Esse é mais neurótico? na esse aqui- verdade, lá a gente tem que colocar e observar. Quando chega um animal, coloca ele na baia e deixa o funcionário lá um tempo para ver a reação, se brincou, se abanou o rabo, se rosnou. Se rosnou, a gente tem que... O ideal seria, né, que todos os canis fossem igual aquelas SPCA que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. Um cão por baia, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. Lá também eles fazem uma coisa que nós não temos coragem de fazer aqui. O animal fica lá 1 mês, não foi adotado, não sei se o prazo é 1 mês. Eles fazem eutanásia. Aqui não. Aqui vai chegando, vai ficando, porque ninguém tem coragem de fazer isso. Engraçado, não rejeitar. Então não lá se tem o corredor da elimina. morte também? Tem. E eles não divulgam isso, mas assim, né? A gente Triste, já né? visitou alguns lugares. E Tem então, um tempo. E com relação aos gatos, o tratamento é o mesmo, a situação é a mesma? Vocês vão fazer o evento com gato também? No Como é que é? desfile com gato, não. Com O do gato. cachorro eu já estou achando que eles vão fazer confusão na passarela. O gato é impossível. Mas é a mesma maneira. A gente trata, recolhe, trata. Quando estiver pronto para castra, quando ele estiver pronto para adoção, a gente divulga, né? Ou ele está disponível lá no canil. Tá. Miriam, bom saber que a procura foi boa para o curso. Vocês pretendem, então, abrir outros cursos? Sim, se a gente tiver uma lista de excedente, de qualquer forma, nós vamos fazer outro daqui a um tempo. Tá. Se a gente tiver uma lista de excedente grande hoje, aí nem vamos demorar muito a fazer outro. E qual que é o endereço do canil, para quem quiser ir lá conhecer o trabalho de vocês? O canil ele funciona na rua Bartolomeu dos Santos, sem número, o bairro São Damião. Ele fica entre Nova Benfica e Santa Cruz.
Se você for por Benfica, pegar Martins Barbosa e ir direto, você chega lá. Eu acho que é o caminho mais fácil. O telefone é mais fácil, você passar o reforçar o telefone. 3690. O disco adoção é 3225-9933. Obrigada, Miriam, pela participação. Obrigada a Nós vamos você. para mais um intervalo, voltamos já. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.